Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo, o maior ensinamento de todos os tempos na minha vida. E aí eu ia fazer esse vídeo para vocês mais pra frente. Mas como aconteceu isso na minha vida recentemente, e eu comentei o que aconteceu com uma amiga minha e ela disse assim: Nossa, que tu não tem noção o quanto eu precisava ouvir isso hoje. Aí eu fiquei pensando assim, né? Deus, ele não faz nada pra mim e ele não faz pra você, mas ele pode fazer através de mim pra você ou através de você para outras pessoas. Então eu resolvi vir compartilhar essa história, que foi uma história triste, mas ao mesmo tempo de grande ensinamento. O meu filho, para quem já me conhece, sabe que o Bernardo, ele é especial, né? Ele tá dentro do espectro do autismo, né? E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre não utilizar o não, a palavra não com eles, né? E não é só com eles, é com todas as crianças. Só que a gente é mãe, a gente erra, a gente esquece e simplesmente eu não sei o que foi que ele me pediu e eu olhei para ele e disse: "Não, filho". E quando eu disse "não, filho", ele cuspiu na minha cara. Literalmente, ele me cuspiu inteira. E eu já venho conversando sobre isso com ele há muito tempo. Explico pra ele que é feio, né, que a gente não pode cuspir na cara das pessoas, assim como não pode beliscar, assim como não pode bater, etc e tal. Tudo eu converso, tudo eu ensino, tudo eu explico. Só que nesse episódio que aconteceu em particular, quando ele me cuspiu, eu dei um tapa nele. Eu dei um tapa nele e disse pra ele: a mamãe tá braba porque a mamãe já falou várias vezes que não é pra fazer assim. E pasmem, ele não teve reação nenhuma. Ele virou as costas, entrou no quarto, no nosso quarto, fechou a porta e ficou lá. E eu disse: bom, vou dar um tempo, né? Só que de 3 a 5 minutos depois, eu comecei a ouvir a vozinha dele. E eu fui pé por pé, cheguei na porta do quarto, olhei pela fechadura, não vi ele. Aí eu abri a porta, bem devagarinho. E quando eu abri a porta, ele estava sentado no chão, ao lado da cama, conversando sozinho. Ele dizia assim: é? Eu não sei. Eu acho. Ali no mundinho dele. E aí eu entrei no quarto, bem calma, bem tranquila, estendi as mãos pra ele, né? E disse assim: tu quer levantar, filho? A mãe te ajuda. E ele me olhou, sorriu, me deu a mão e levantou. E nesse momento, ele olhou pra mim e disse assim: vamos deitar? E eu: vamos. Daí ele deitou, que o lado dele é o lado do cantinho e eu deito na beirada, né? E ele deitou. E eu deitei do lado dele e enquanto eu ia deitando, ele disse assim: ah, com as minhas mamãezinha, que nem ele sempre fala. E aí eu me deitei ao lado dele e ele me abraçou, me beijou, tudo normal, como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse tomado um tapa. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque nesse momento, claro que já aconteceu muitas outras coisas, né, ao longo desses 6 anos, mas, em especial, esse episódio, como eu estou desperta neste momento, eu despertei minha consciência, então eu tô sempre antenada para os sinais. E na hora me caiu a ficha.
Que ensinamento sobre perdão. Vou resumir, né? Porque qual é a moral da história? Em questão de 3 a 5 minutos, ele instantaneamente, ele perdoou o tapa que eu dei nele. Não guardou mágoa, não ficou com raiva, não guardou rancor. E qual foi a lição que eu tirei disso? Às vezes a gente tem uma discussão, né, boba. Vou usar isso como exemplo porque já aconteceu comigo. De a gente ter uma discussão boba com algum familiar, pode ser uma irmã, uma mãe, um pai, né? E a gente ter essa discussão boba, às vezes é por conta de uma brincadeira, às vezes nem tem motivo aparente e a gente fica magoado com a pessoa, a gente fica anos sem olhar na cara daquela pessoa, né? E acaba uma amizade, ou às vezes a gente acaba se afastando daquela pessoa, né, por conta de alguma brincadeira, por conta de alguma palavra que foi dita, alguma ação que foi tomada de forma ou de maneira errada, né? E o que eu quero dizer com isso? No exemplo, digamos que você hoje discutiu com a sua mãe, né? E aí vocês estão sem se falar, já se passaram ali 1 mês, 2 meses e simplesmente a gente guarda aquilo, não quer falar com a pessoa, ou até mesmo a mãe não quer falar com o filho. E aí, gente, já pensou se no meio desse tempo algo acontece com uma dessas pessoas e essa pessoa parte desse plano, desta vida, né, desse temporariamente humano, e essa pessoa parte para o plano espiritual, né? Ela desencarna. A gente chama de morte, mas a morte ela não existe. A nossa vida ela é eterna, a nossa alma ela nunca morre, né? Mas eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Se essa pessoa morre, e aí você vai passar o resto da sua vida com aquela coisa. Ah, eu podia ter feito as pazes. Ah, eu podia isso, eu podia ter perdoado. E a importância, gente, do perdão, né? Olha a lição que um menino de 6 anos me deu. E agora, como eu comentei com a minha amiga, ela disse que foi incrível, porque ela precisava ouvir aquilo. Eu disse, eu vou falar isso para as pessoas. Porque talvez muitas pessoas precisem desse despertar, né? De não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, não guardar raiva no seu coração. Perdoar os outros e se perdoar, né? Que nem eu tive uma atitude errada, eu dei um tapa nele, mas imagina se agora eu fico assim, nossa, eu dei um tapa nele, pro resto da minha vida agora eu fico assim, nossa, eu dei um tapa nele, né? Eu não deveria ter feito isso. Aí eu começo a me culpar, eu começo a me julgar, eu começo a me autocriticar, né? E também não tá certo. A gente precisa perdoar o outro e amar o outro como a gente ama nós mesmos, né? Isso é bíblico. Só que a gente só pode perdoar o outro quando a gente já tem na consciência a sabedoria de se perdoar. Porque se você não consegue perdoar a si próprio, você não consegue perdoar o outro. E vice-versa. E a importância do perdão e como... Gente, é muito importante o perdão. Olha um relacionamento, às vezes a gente briga com o filho e a gente passa ali, sei lá, horas, né? Bota a criança de castigo e passa horas sem olhar pra cara da criança. Aí a criança vem te fazer uma pergunta. Aí tu olha pra ela e diz assim, eu não esqueci o que tu fez. Eu ainda tô brabo. Tipo assim, passou 2 dias que a criança quebrou o copo
né? Um copo que a tua avó deixou de herança. Olha o exemplo, né? Mas faz 2 dias que a criança quebrou o copo, né? E tu ainda tá com aquilo magoado dentro de ti e não perdoa, né? Só que as coisas, elas vêm e vão. As coisas, elas quebram, elas acabam, elas se deteriorizam. Mas a nossa alma não. Mas se ela não for alimentada com coisas boas todos os dias, ela também vai morrer, ela também vai se quebrar, ela também vai se deteriorizar. E isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É você alimentar a sua alma com coisas boas todos os dias. Nem que seja lendo um pedacinho da Bíblia todos os dias assim que você acorda, né? Impossível que não consiga colocar o telefone para despertar mais cedo e dar uma lida ali na Bíblia, pelo menos um trecho, para alimentar a tua alma da palavra de Deus, né? E essa lição que o Bernardo nos trouxe, né, sobre o perdão, a importância do perdão, porque eu fiquei pensando a importância do perdão. E se ele ficasse o resto do dia magoado comigo? E de repente eu quisesse fazer alguma coisa com ele? E ele tá ali magoado, atirado, né? Ou eu também. Guardei aquilo o resto do dia. E aí ele vem falar comigo. Eu não esqueci que tu cuspiu na minha cara, sabe? São exemplos, né, gente? Mas automaticamente, naquele momento, quando eu percebi que aquele tapa pra ele não significou nada, que ele não guardou raiva, não ficou magoado, nada, instantaneamente ele me perdoou. Quando eu me dei conta disso, eu olhei pra ele e aquele olhinho do amor incondicional, aquele olho puro, e eu me dei conta de quantas mágoas eu guardei, de quantas vezes eu tive raiva das pessoas por muito menos, né? Então, essas crianças, pessoal, autistas que vivem nesse mundo, que nem eles dizem, né? Ah, a criança tem um mundo dela. Esse mundo é o mundo verdadeiro no qual éramos para nós vivermos. Eles vivem em constante estado de reino dos céus, que lá na história bíblica de Adão e Eva, né, quando Adão vivia ali no paraíso, no jardim do Éden, isso nada mais é do que um estado de ser. E as crianças, elas vivem nesse estado de ser, elas não têm preocupação com nada, e os autistas em especial, tá? Eles não, além deles não ter essa preocupação com nada, além deles não se preocupar com nada, os autistas, eles trazem para nós. Pode ver que hoje o número de autismo, né, aumentou. E por quê? Porque a gente está passando pela transição planetária e eu acredito que eles tenham muito a ver com isso. Porque eles estão tomando o mundo, assim, tem em grande quantidade, né? Acredito eu que a cada 10 crianças, 3 nascem autistas, né? E para que essas crianças vêm? Essas crianças vêm nos ensinar. E desde que eu tive o Bernardo, naquele tempo eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Muito longe de ser perfeita, muito longe de estar onde Deus quer que eu esteja. Mas a transformação que eu tive como pessoa não tem explicação. Eu não consigo explicar para vocês num vídeo de 1 hora. Inclusive Deus já pediu para mim vir contar a minha história para vocês, mas eu não consigo fazer isso ainda, né? E tem coisas da minha história que ninguém sabe. E Deus me pediu para que eu gravasse um vídeo que talvez, né,
Isso na minha cabeça, né? Talvez ele ache que vá ajudar alguém, né, com essa história. É sim uma superação, porque Deus me tirou do lixo e me colocou no luxo, literalmente, né? Vamos dizer assim. E isso tudo para honra e glória dele, né? Mas eu não vivia no meio do lixo, gente, mas o ambiente onde eu estive não tinha nada de luxo. E era uma coisa assim, completamente fora do caminho de Deus, fora, completamente. E ele me trouxe até aqui. Então, ao longo do percurso, ao longo do caminho, hoje olhando para trás, quanto ele me puxou, né? O quanto ele me guiou e fez com que acontecessem circunstâncias na minha vida para que eu chegasse até aqui, né? Se hoje eu sou uma pessoa íntegra, se hoje eu sou uma pessoa justa, se hoje eu sou uma pessoa honesta, se hoje eu sou uma pessoa que preza pela verdade, né? Nada que eu vier falar aqui pra vocês eu não vivi. Nada, nada. Então, assim, eu acredito que cada experiência que a gente vive é como tá na Bíblia. São histórias que sempre se enquadra em alguma coisa na tua vida, né? E no meu caso, e no teu caso também, tu tem história pra contar que sempre vai salvar a vida de alguém. E às vezes a gente tem vergonha, não tem coragem de falar. Mas a gente precisa falar. Porque às vezes é que nem Deus, ele intercede na tua vida através de pessoas. Às vezes também tu tá com um problema e tu não conta pra ninguém. Como é que tu quer que Deus te ajude se tu não conta pra ninguém? Como é que ele vai colocar alguém no teu caminho pra te dar uma mão se tu não abre a boca? E assim é também os nossos problemas. Eu não vou levar meu problema para fulano. Às vezes, aquela tua história, às vezes aquela parte da tua vida salva milhares de vidas. Porque a pessoa vai se espelhar em ti. A pessoa vai olhar para aquela história e vai dizer: "Nossa, se ela conseguiu, eu também consigo". Entende? Então é sobre isso. E por isso eu trouxe essa história para vocês. Né, sobre o perdão, a importância de nós perdoarmos. E quando a gente entende quem a gente é e quando a gente entende quem o outro é, não há mais necessidade de perdoar ninguém. Porque você já sabe quem o outro é, né? Você já sabe quem você é e sabe que o outro é um espelho de ti. Então, se tu tiver raiva dele, tu tá tendo raiva de ti e automaticamente raiva de Deus também. Porque Deus é tudo que há. Deus é eu, é você, é esse copo, é esse telefone que tá gravando esse vídeo, é essa mesa que eu tô aqui, é aquela árvore de Natal ali atrás. Deus é tudo. Ele é tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele tá em tudo, em todos, o tempo inteiro. Então, no momento que eu odeio esse copo, eu tô odiando a Deus. No momento que eu tenho raiva desse copo, eu tô tendo raiva de Deus. Então, em essência, quando a gente morre, desintegra desse corpo e volta para casa, nós somos puro amor. Em essência, nós somos amor. Então, pra que tanto ódio? Pra que tanta raiva? Pra que tanta falta de paciência? Pra que viver atropelando tudo como se o mundo fosse acabar amanhã? Por que a gente não acorda mais tranquilo, não agradece para Deus por ter acordado, busca o reino em primeiro lugar, lê a palavra de Deus, vai lá, toma um banho gostoso, senta, toma teu café, depois tu começa o teu dia e já sai na intenção de abençoar as pessoas. E tem um exercício poderoso que eu tô fazendo agora, que eu aprendi com a minha mentora, que eu tô fazendo e, gente, você sente, é surreal. Quando você passar
Seja a pessoa que for, eu tinha um vizinho que eu não ia com a cara dele. Eu já contei isso aqui em outros vídeos. Mas cada vez que eu vejo esse vizinho agora, não só ele como todo mundo, tá? Toda vez que eu vejo esse vizinho, eu simplesmente mentalizo na minha cabeça: eu amo você. Se eu passei por qualquer pessoa na rua, eu fecho os meus olhos e eu mentalizo: eu amo você. Como se eu estivesse diante daquela pessoa dizendo pra ela que eu amo ela. E chega um momento, gente, que você começa a sentir de verdade amor pelas pessoas. Façam esse exercício, é maravilhoso. E eu espero que eu tenha, de alguma maneira, contribuído na tua vida e feito a diferença e te ajudado de alguma forma com essa história, com esse vídeo. Eu espero de coração, tá bom? Eu amo vocês todos que assistirem esse vídeo. Os que não assistirem eu amo também. Eu sou muito grata a Deus porque existe o YouTube e a gente pode alcançar muito mais pessoas. Imagina se a gente só tivesse a possibilidade de falar dentro de uma igreja, por exemplo. Para aquele número limitado de pessoas. Quantas pessoas no mundo a gente deixa de salvar por se limitar a falar com pouca gente? Então o YouTube ele é uma ferramenta maravilhosa que ele nos possibilita a falar com milhões de pessoas. Tem muita gente que tem milhões de inscritos e alcança milhões de pessoas. Quer ver um cara que eu admiro? O David Leonardo. Ele tem 9 milhões de inscritos no canal dele e é um cara fantástico. Aprendo muito com ele. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, ele posta vídeos lá no canal dele. E eu assisto e eu gosto muito a forma que ele fala, a forma que ele conta as histórias, a forma com que ele traz Jesus para nossa vida é fenomenal. Se você não conhece, vai lá, que ele disse que a hora que ele bater 10 milhões de inscritos, ele vai levar um inscrito do canal para Israel. Pode ser você. Não, é sério, gente, o cara é fantástico. Para quem conhece e para quem não conhece, vai lá conhecer porque vale a pena, tá? E assim como outros que eu admiro também, né? Claro que a gente não deve adorar ninguém, né? Adorar somente a Deus. Mas a gente admira as pessoas pelo trabalho delas, né? David Leonardo é um, Thiago Brunet também, vários, Bruno Gimenez, Thelma Moura, minha mentora querida, amada, sou muito grata também por Deus ter colocado ela no meu caminho. Elaine Orives, maravilhosa, poderosa, gigantesca. Aquela mulher é gigante, gente. Entre outras, muitas pessoas. Maia Andrade, né, do canal Temporariamente Humana, também. Todos esses, Pablo Marçal, amo de paixão. Todos esses fizeram parte da minha trajetória, fazem parte ainda, até hoje. Todo dia, se eu estudar, eu sempre aprendo uma coisa nova. E pode olhar 10 vezes cada aula, cada vídeo. As 10 vezes você vai tirar uma lição diferente daquilo. E é surreal, maravilhoso. Então, super recomendo todos eles. E fiquem com essa história, com essa reflexão. De novo, eu espero de coração que eu tenha te ajudado com alguma coisa, né? Com algum insight, alguma coisa assim. Se você estava precisando dessa palavra, tá bom? E de coração, se você se identificou, se te ajudou, curte o vídeo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, que não prejudica a vida de ninguém, não maltrata ninguém, pelo contrário, só agrega, tá bom? Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Aperta o botãozinho de se inscrever aqui no canal que a gente fala muito sobre esse assunto, tá bom? Despertar da consciência, espiritualidade, amor, perdão e muitos outros assuntos, né, também que fazem parte aí do nosso cotidiano, pra gente ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então não vamos perder, né? Vamos aproveitar essa abundância toda que ele prometeu para nós e que está lá na Bíblia, a promessa. E todas as promessas da Bíblia são nossas por direito. A gente só precisa aprender a acessá-las,
tá bom? E é isso hoje. Então, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro sempre quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Tô trazendo uma surpresa para vocês, né? Um livro que tá chegando aí, nós vamos estudar ele juntos. É as 7 Leis Universais do Sucesso. Não, as 7 Leis Espirituais do Sucesso. É um livro maravilhoso. Assim que chegar, a gente já vai começar a estudar. E é isso então, gente. Fiquem com Deus. Eu amo todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, tá bom?